Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje eu vim falar sobre todas as leituras que eu fiz em janeiro. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos lá. Eu vou falar de 7 leituras que eu fiz no primeiro mês do ano. Tem de um tudo, gente, assim, fantasia, clássico. Na verdade, não de um tudo, né? Basicamente fantasia e clássicos. Vocês me conhecem, quem me conhece sabe. São as coisas que eu mais leio, né? Então é isso que vai aparecer por aqui mesmo. Bom, a primeira leitura de janeiro, na verdade, é uma leitura que eu concluí em janeiro, que eu já tinha começado a ler em dezembro, né? Foi o livro que aí me acompanhou nessa virada do ano, que é A Grande Caçada, do Robert Jordan, o segundo livro dos 14 de A Roda do Tempo. Bom, e eu não posso entrar muito em detalhes, né, sobre o plot, já que é o segundo livro da série, mas eu posso dizer que ele continua exatamente da onde o primeiro parou. E aí a gente vai ver os desenvolvimentos de tudo que aconteceu lá no final do primeiro livro. Aqui é um pouco diferente da série, né? Porque a série do Prime Video já ataca na nossa cara logo a Aes Sedai de cara, assim, na primeira temporada. Aqui nesse livro, nos livros, nessa história aqui que a gente tem mais contato com elas, com as outras, né? A gente tá com a Moiraine desde o começo. E a gente vê um pouco das discussões políticas delas, e Tar Valon aparece pela primeira vez aqui. Então, enfim, foi um livro que eu gostei muito, eu gostei mais que o primeiro. Eu acho que ele é um livro, apesar de ter alguns momentos ali também de muitas andanças, né? Dos personagens caminhando, basicamente, ele é mais dinâmico, eu acho que acontecem mais coisas. Que mais? É um livro que expande bastante também, o universo, a gente vê pela primeira vez, né, 2 povos aqui, que são os Aiel, que a gente viu pouco, né, vê pouco aqui, mas eu particularmente eu já fiquei muito encantada com eles, e os Seanchan, que me deixaram apavorada. Tá? Eu fiquei absolutamente apavorada com esse povo que aparece aqui pela primeira vez. Então, espero grandes coisas dos dois. Os Seanchan, eles já se mostram bastante, né? A gente já vê do que eles são capazes. Mas tenho expectativas altas para os Aiel. Uma coisa só que eu preciso falar, porque assim, me irritou um pouco nesse livro, é que o Rand, às vezes, ele pensa com a cabeça errada. Se é que vocês me entendem. Então, assim, eu acho que... E ele continua sendo extremamente teimoso, tá? Então, acho que já passou da hora já dele crescer, aceitar que o mundo é assim e fazer o melhor que ele puder ali, né? Dada a situação. Mas é isso, 5 estrelas. Próximo livro é O Dragão Renascido. E vem aí, porque eu estou muito empolgada com essa série. Próximo livro é um livro de teoria, né? Na verdade, um livro que é um ensaio. E eu resolvi trazer aqui essa parte teórica, que são basicamente leituras que eu faço pra faculdade, né? Pra coisas da faculdade. Porque se eu tenho que sofrer com elas, eu vou mostrar aqui pra vocês, então, todo esse meu sofrimento. É um pouco dramático, na verdade, porque essa leitura foi muito boa, tá? Eu estou falando deste livrinho que vai aparecer aqui, que se chama The News of Words. E eu preciso ler o resto do título. Readings of Desire, Violence and Language in Euripides Hippolytus, da Barbara Goff. Até agora, sim, a melhor análise que eu li do Hipólito, do Eurípides, que é essa peça aqui, né? Esta peça grega. Enfim, estudos meus para coisas da faculdade. Então, eu estou lendo várias análises, vários ensaios, né? Coisas sobre o tal do Hipólito. E esse livro eu achei ele muito fantástico. Eu gostei demais de como ele trata algumas questões sociais que aparecem nessa peça, né? O Hipólito, ele é um personagem bastante... Como tem muitos, né, nessas peças gregas, mas ele é bastante misógino e ele tem um discurso, né, um momento lá em particular que ele bota pra fora tudo que ele acha sobre as mulheres, sabe? Então, enfim... Essa é uma questão, eu achei que a autora tratou de uma maneira muito interessante essa posição da mulher, né? Porque aqui a gente tem a Fedra, que é uma mulher casada. Porque aqui a gente tem, vamos lá, do que se trata, né? O Hipólito. Talvez a segunda história mais famosa de incesto da mitologia grega, obviamente a primeira é Édipo.
Mas aqui é um incesto não realizado, né? Que a gente tem a Fedra, que é uma mulher casada com o Teseu, que se apaixona pelo Hipólito, que é filho do Teseu, né? De um outro relacionamento. Então a gente tem toda essa história da Fedra lá adoecendo, né? Fisicamente mesmo, por causa dessa paixão que ela obviamente não pode realizar, até o momento que ela decide falar sobre, e enfim, aí isso chega até o Hipólito, e a gente tem a conclusão, aquela conclusão bem de tragédia grega, né? Metade dos personagens morrem. Mas enfim, é uma discussão, a discussão da Bárbara Goff nesse livro é muito interessante sobre esse lugar da mulher casada, né? Na casa, porque ela é uma estrangeira, basicamente, porque ela tá na casa do marido, então todas as relações que tem naquela casa são do marido, inclusive esse outro filho. Então, assim, um tipo social, né, que nessa sociedade, um tipo social que nessa sociedade ficou ótimo, um tipo social que na Grécia arcaica não tinha muito um lugar definido, assim, tinha poucas funções sociais, né, enfim. Eu gostei muito dessa análise da Bárbara Goff, e é isso, queria trazer aqui mesmo, porque eu li, então vai entrar na lista. Bom, seguimos falando um pouco de tragédia grega, porque eu finalmente li uma tragédia maravilhosa, que é As Bacantes, do Eurípides. Inclusive, esse livro aqui, eu diria que ele está muito relacionado à história secreta, né, o Dark Academia clássico da Donna Tartt. Então aqui a gente tem basicamente Dionísio chegando como um deus meio estrangeiro, assim, tentando estabelecer o seu culto na Grécia. E aí ele vai pra Tebas, porque Tebas, né, é o lugar onde todas as tristezas, as misérias acontecem. E aí ele vai tentar estabelecer seu culto em Tebas, só que ninguém acredita muito nele. Dionísio, ele é um deus complexo, ele tem várias facetas. Ele tem uma coisa meio mais humana, assim, né? A coisa da embriaguez do vinho. Então ele é muito das paixões humanas. Então ninguém acredita muito que aquele ser que tá chegando ali falando: ei, me venerem, né? Me cultuem, é Dionísio. E aí ele vai enlouquecer as mulheres da cidade, basicamente, né? Vai transformar elas em bacantes. Bacantes, né? São as seguidoras de Dioniso, porque, né? O outro nome de Dioniso um dos outros nomes de Dioniso é Baco. E basicamente essas bacantes nos rituais, né, dionisíacos, elas ficam doidas e promovem várias loucuras, e é isso que ele vai fazer com as mulheres dessa cidade, até que elas acabem, né, destruindo um dos homens, né, o chefe, né, da cidade, basicamente. E, enfim, uma peça muito curiosa, porque a gente tem a atuação direta, né, de um deus. É raro a gente ter um deus se envolver, assim, tão diretamente, né. Normalmente eles jogam a semente do mal e deixam o circo pegar fogo, mas aqui o Dionísio, ele se envolve diretamente, ele é um dos personagens, ele conversa com os outros personagens, e, enfim, é uma tragédia, acho que das mais conhecidas. Você vai ler ensaios, coisas sobre tragédia grega, essa tragédia sempre é mencionada, e eu achei muito interessante, gostei muito. E o Dionísio também, assim, o jeito que ele fala, né, todas as frases que ele fala podem ter vários significados, né, várias interpretações, então como personagem esse deus é muito interessante. Em seguida, vamos falar de um clássico alemão, que é a peça Príncipe Frederico de Homburgo, do Heinrich von Kleist, provavelmente pronunciei isso tudo errado, desculpa. Uma peça que tem como pano de fundo um acontecimento real, então isso já acho muito legal, que foi a Batalha de Fehrbellin. Então, o que rolou, né? Este cidadão aqui, o tal do Frederico, ele fazia parte lá do exército alemão, e em determinada batalha ele foi instruído a não participar, a ficar de boa na dele, mas o que ele fez? Ele marchou, ele acabou participando da batalha ali, lutando em um dos frontes, e os alemães venceram a batalha. Só que, apesar da vitória, depois ele foi julgado e condenado por desobediência. Então é uma peça muito curiosa que trata de justiça, né? Tem toda essa discussão, bom, mas a gente ganhou a batalha, sabe? Vai condenar o cara mesmo a gente tendo ganhado a batalha? Mas ao mesmo tempo, né, ele foi um péssimo soldado, porque disciplina, né, faz parte das artes militares, e o cara simplesmente resolveu que ele ia marchar. Então tem toda essa questão. Uma coisa que me surpreendeu na peça em particular, né, não sobre os acontecimentos,
é que ela tem um tom, um tom tanto quanto onírico. O começo, principalmente o primeiro ato, eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui, né? Tem toda uma coisa que ele tá sentado no jardim, tendo um sonho, e aí chega todo mundo e começa a olhar pra ele, olha, ele está tendo um sonho, não sei o quê. E aí uma das moças perde a luva. Umas coisas que eu fiquei assim, mas o que é este surrealismo que está acontecendo aqui, né? Então a peça tem um pouco esse tom, depois vai ficando um pouco mais sério, mais, né, focado nos acontecimentos, mas ainda assim a gente tem esse tom. E ali no final, eu não sei bem se eu entendi, tá? Vou ser bem honesta, não sei bem se eu entendi o que aconteceu, então no final eu cheguei à conclusão de que isso aqui era uma peça que estava antecipando o surrealismo mesmo, e apesar de termos acontecimentos, temos fatos, termos história sendo contada aqui, história com H maiúsculo, né, a história do mundo, tem uma coisa bastante poética acontecendo aqui. O próximo é simplesmente um dos maiores livros da literatura brasileira, falo com tranquilidade, porque tem de um tudo aqui, tá? Mistura de relato jornalístico, mistura de história de guerra, de, sei lá, descrição geográfica. O livro que eu comecei a ler lá em outubro e terminei agora em janeiro, que foi quando eu peguei firme mesmo, né? Fiz muitos intervalos. Esse livro é bastante difícil, mas cheguei até o final de Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então, nesse livro a gente tem a narração da Guerra de Canudos, que foi um conflito que aconteceu entre o governo brasileiro e essa comunidade, né, que foi chamada de Canudos lá no interior da Bahia, no final do século XIX, 1896 a 1897, assim, foi um conflito relativamente curto, mas que muita coisa aconteceu. Aqui narrado pelo Euclides da Cunha, que foi um jornalista que foi enviado a Canudos na época pelo jornal em que ele trabalhava para escrever sobre esse conflito. Mas o Euclides da Cunha, ele também tem todo um viés assim geográfico, sociológico. Então esse livro ele é notoriamente dividido em 3 partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. A primeira parte, a Terra, é basicamente uma descrição geográfica de todo o terreno ali, de como que é, né? Ele faz todo um roteiro, todo um caminho do sul, né? Do sudeste, na verdade, né? Onde ele estava até a gente chegar lá no Nordeste, como se chega em Canudos, como é a terra, como é a vegetação, o clima, que é uma coisa muito importante nessa região, né, no sertão, afinal, longos períodos de seca, que acabam influenciando muito a vida das pessoas, né. Essa primeira parte, ela é, assim, claramente a mais difícil. Depois que você passa dela, tudo fica mais tranquilo. E aí vem a segunda parte, que é o homem. Essa é a parte do relato mais sociológico, né. Essa parte, ela tem algumas problemáticas, mas a gente tem que levar em consideração, tá, que este é um livro do século XIX, escrito com teorias do século XIX. Então, a gente tem que levar isso em consideração para entender algumas coisas, alguns discursos do Euclides da Cunha, por exemplo, quando ele fala das 3 raças, né, o branco, o negro e o indígena, e quando ele fala coisas como, por exemplo, o branco tem mais disposição, tem mais inteligência, então é por isso que o sertanejo é do jeito que ele é, porque ele é uma mistura das 3 raças. Então, como não tem o branco puro, ele faz as coisas de um jeito. O puro, né, entre muitas aspas, todas essas expressões, tá, faria de outro jeito e tal. Então, tem esse tipo de coisa que a gente tem que colocar em perspectiva, tá? Ele não está sendo preconceituoso, ele está usando, quer dizer, ele tá, né, na visão de hoje, mas ele está usando o que ele tinha de ciência disponível naquela época para explicar aquela vida sofrida, aliás, né, do sertanejo, e para explicar como o conflito chegou no ponto que chegou. E mesmo que ele tenha esse discurso, isso é interessante, ele consegue mostrar os vários pontos de vista, né? Então a gente tem no centro desse conflito essa figura que é o núcleo de Canudos, né, que é o Antônio Conselheiro, uma figura bastante ambígua, bastante dúbia,
para alguns, né, para quem estava lá em Canudos, o Messias, o Salvador, pro governo federal, um revolucionário que queria a queda da República. Então, assim, eu acho que o Euclides da Cunha mostra muito bem essas várias faces. E você vai vendo conforme a narrativa, a terceira parte, né, que é a luta, vai passando, você vai vendo o Euclides da Cunha... Assim, ele não fala isso, né, ele tá no tom jornalístico, teoricamente neutro dele, mas você vê a indignação dele com todo o conflito, né? Com a parte mesmo das mortes, assim, de todas as barbaridades que foram feitas, né? Mas uma coisa muito curiosa sobre essa terceira parte, eu gosto muito de narrativas militares, né? Narrativas de guerra. Então, você percebe como o exército brasileiro não estava preparado, sabe? Principalmente para enfrentar o terreno, porque a vantagem dos sertanejos, uma das grandes vantagens, pelo menos que ele coloca, né, em evidência aqui no livro, é o terreno. Os sertanejos conhecem o terreno, eles sabiam onde se esconder, sabiam quais eram os melhores lugares para atacar e tal, esse tipo de coisa. E o exército brasileiro simplesmente não sabia. Então a gente tem várias incursões aqui, um exército com canhões, com armamentos muito superiores aos sertanejos e que demorou tantos meses para conseguir chegar a Canudos, né? E aí, enfim, atacar, e um cerco que demorou um tempão, assim, uma coisa que você fala, não é possível que um exército não consiga, não tenha estudado esse terreno. Mas foi isso que aconteceu, então... Foi um conflito que se estendeu bastante. Bom, Canudos foi arrasado, né? Assim, a grande maioria das pessoas mortas e o exército brasileiro também teve muitas perdas. Enfim, um livro difícil, tá? Não vou mentir, um livro grande, mais de 600 páginas, é bem difícil mesmo, mas que no final eu acho que é uma leitura bastante fundamental, assim, sabe? Pra entender algumas coisas sobre o Brasil. E essa época, né, da Primeira República foi bastante conflituosa, né? A gente teve muitas, né, farroupilha, e teve a Revolta da Armada no Rio de Janeiro, muitas coisas assim. Mas eu acho que esse conflito ficou bastante icônico justamente porque a situação era basicamente essa, né? Um bando de esfarrapados, sertanejos, que mal sobreviviam de um dia para o outro, contra o exército brasileiro, que claramente não conhecia seu próprio país e não estava preparado para chegar até o interior da Bahia. Então, muito bom mesmo. E eu estou muito feliz que eu finalmente consegui ler esse livro, porque eu acho que foi uma leitura que acrescentou muito para mim. Bom, em seguida eu fiz uma releitura, porque o que rolou, né? O Prime Video resolveu lançar os pôsteres da nova série do Senhor dos Anéis, cujo título descobrimos vai ser Os Anéis do Poder. E aí eu tive um grande surto, assim, um surto muito grande, né, que é a mesma coisa. E resolvi que eu iria reler o meu livro favorito do Tolkien, né, deste mundinho Senhor dos Anéis, e que também fala um pouco sobre os Anéis de Poder, lá no finalzinho, que é o Silmarillion do Tolkien. E eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, mas esse aqui basicamente é o gênesis do mundinho Senhor dos Anéis. Aqui no Silmarillion, o Tolkien narra, em primeiro lugar, a criação desse mundo. É uma coisa bem, no começo eram trevas, e aí do caos surgiu alguma coisa, é bem assim mesmo, tá? Então, como todas as coisas foram surgindo, como a Terra foi criada, da onde vieram os elfos, os homens, os anões também, é uma história bastante curiosa. E aí, né, como diz o nome, o principal acontecimento que a gente tem aqui, narrado através das histórias de vários personagens, é a história das Silmarils, essas pedrinhas que causaram tanto, mas tanto na vida dos elfos, principalmente. Dos homens também, tem alguns homens envolvidos aqui, como o Beren, né, famoso da história de Beren e Lúthien, que inclusive é uma balada que aparece no Senhor dos Anéis, né, porque a história de Beren e Lúthien, ela é bastante icônica, especialmente para o nosso querido casal Aragorn e Arwen. Então a gente tem esses personagens também envolvidos aqui. Mas enfim, então a gente tem aqui a história dessas pedras criadas por um elfo, né?
eu acho que provavelmente um dos personagens que eu mais abomino, tá, na história da literatura. Mas foi ele o causador de grandes tragédias na trajetória dos elfos, incluindo matanças de elfos contra elfos, tá? Então, assim, é pesado. O livrinho também é bastante difícil, tá? É o tipo de livro que você tem que ler várias vezes pra aprender. Quem já leu alguma coisa do Tolkien sabe que ele gosta de nomes, né? Adora uns nomes e ele faz... Eu disse que esse livro é o Gênesis da Terra-média. Ele faz um pouco como se faz na Bíblia também, né? Fulaninho, filho de fulano, filho de não sei o que. Então, assim, a gente tem esses momentos. Felizmente, as edições, elas trazem normalmente, eu acho, pelo menos essa minha antiga da Martins Fontes traz árvores genealógicas, tá? Isso ajuda bastante o leitor. Então, como foi uma releitura pra mim, foi mais fácil de lembrar algumas coisas, tá? Porque, assim, tem alguns nomes que são muito fundamentais ao longo da história toda e as relações entre eles também, tá? Então, por exemplo, falei do nosso querido, né, Fëanor, o criador das Silmarils. É importante saber de quem ele é filho. É importante saber a relação dele com os irmãos pra entender todo esse conflito que rolou aqui. E além disso, eu acho que tem duas coisas que são muito interessantes aqui, porque a gente não vê muito em O Senhor dos Anéis, né? Primeiro, aqui a gente tem narrada a história de Númenor. Númenor, uma terra de homens, né? O Aragorn é descendente de homens de Númenor. Por exemplo, o Isildur, né? Que é o famoso que cortou o dedo do Sauron com o anel. Ele era um homem de Númenor, que depois foi pra Terra-média, então a gente tem a narração dos dias de Númenor e também da queda de Númenor, né? Porque o Tolkien adora também destruir sociedades. Esse é um ponto, e o outro, como eu disse, é que a gente tem a criação desse mundo, então a gente tem as entidades, os deuses, talvez, que existiam no começo, com o qual a gente praticamente não tem contato em O Senhor dos Anéis, né? Porque eles já se foram. Aqui, inclusive, é narrado, né, toda essa história de como eles eram presentes no começo, como as criaturas, né, os elfos e os homens foram se afastando deles, dessas entidades, até que eles falaram, chega, deu, não dá mais, não quero mais lidar com esse povinho da Terra-média, e vazaram. Enfim, e a última parte desse livro é a história dos Anéis de Poder, né, que parece que é o que vai ser tratado na série do Prime Video, que envolve, assim, elfos, homens, anões, uma coisa muito doida, uma coisa maravilhosa, que é basicamente a história, assim, a ascensão de Sauron, né, porque o responsável por todos esses anéis, não por eles serem criados, porque os anéis foram criados pelos elfos, mas por esses anéis responderem ao um anel, é o Sauron. Então, eu espero que a gente veja, assim, toda essa história da ascensão do Sauron. Provavelmente vai envolver Númenor, porque o Sauron foi um cara que causou muito lá em Númenor, com esses altos homens, né, das épocas antigas. E também uma coisa imprescindível, porque a gente vê tanto do Sauron no Senhor dos Anéis, mas a gente nunca viu, e aqui deveria ter, pelo menos, vamos ver na série, né, seria a forma humana do Sauron, antes dele se tornar... primeiro aquela sombra, né, que aparece no começo, quando o Isildur corta a mãozinha dele, e depois o que aparece no resto do Senhor dos Anéis, aquele olho vigilante. Então, curiosa pra ver o menino Sauron em forma humanoide, né, porque ele não é humano. Mas isso, eu posso falar mais sobre isso no vídeo, sobre esse livro. Minha última leitura de janeiro, que também foi um grande surto, assim, já adianto que super 5 estrelas, um surto maravilhoso que eu amei demais, foi Piranesi, da Susanna Clarke. Este livrinho que, meu Deus do céu. Bom, aqui a gente tem esse personagem chamado de Piranesi, que ele vive numa casa. E essa casa, ela é basicamente um labirinto, né? É uma realidade um pouco alternativa, digamos assim, onírica, vou usar essa palavra de novo, pode ser também. E aí a gente tem esse personagem vagando por esse labirinto, e aí ele escreve seus diários e tal, pra, né, registrar as coisas que ele vê e tudo, e ele tem contato com uma outra pessoa que tá lá, o outro, até que em algum momento, enfim, aparece uma outra pessoa e aí coisas acontecem, a história começa a se desenrolar, né. É difícil explicar a sinopse, eu acho que é uma leitura muito, assim, de experiência, sabe, você tem que ler pra saber, só quem leu sabe, é meio assim.
Mas eu fiquei muito encantada. Esse foi meu primeiro livro da Susanna Clarke. Eu tenho outro livro dela aqui, acho que dá pra ver aqui, esse branquinho, né, o Jonathan Strange and Mr. Norrell, que eu tenho uma preguiça enorme de ler porque ele é grande e eu comprei ele em inglês, né, o que dá mais preguiça ainda. Mas esse livro aqui me deixou muito animada porque eu amei a escrita da Susanna Clarke e esse é um livro também cheio de referências, tá? Isso é uma coisa que me conquista demais. A começar pelo próprio título, né? Piranesi, uma referência, claro, ao Giovanni Battista Piranesi, que foi entre outras coisas, né, um ilustrador famoso italiano. Só não lembro o século, vai aparecer aqui embaixo. E ele tem muitas ilustrações famosas, inclusive uma de uma prisão. Mas o livro tem outras referências. Uma que chamou muito minha atenção é do Albatroz, porque as entradas, né, desse diário... O livro é feito de entradas do diário do Piranesi, né? E aí nessas entradas ele marca a data assim: entrada do 1º dia do 7º mês do ano em que o Albatroz veio aos salões do Sudoeste. Então ele fica falando desse Albatroz. E eu achei interessante porque na hora me veio uma referência na cabeça, né? E aí tem um momento aqui, bem no começo, página 42, tá? Tem um parágrafo que diz o seguinte: no último minuto, o albatroz sobrevoou meu ombro esquerdo. Caí no chão. Ele bateu as asas de maneira frenética, assustada, esticou as pernas finas e rosadas e se estatelou no piso. No ar, era uma criatura milagrosa, um ser celestial. Mas sobre as pedras do chão era mortal e sujeito ao mesmo constrangimento e à mesma deselegância de outros mortais. E foi aqui que eu soube que a minha referência estava correta, né? Eu estava pensando desde que apareceu essa palavra aqui. Principalmente porque tem um outro personagem que eles chamam, que o Piranesi chama de poeta aqui, tá? Em um poema chamado O Albatroz, do Charles Baudelaire, né? Poeta francês, que faz essa comparação, é uma imagem que, né, ficou bastante marcada aí na poesia, entre o albatroz e o poeta, né? Que o poeta é como o albatroz, que quando abre suas asas, voa alto, vê mais do que todos os outros, né? O poeta, esse é um lugar comum da poesia também, um poeta profeta, né? Ele vê mais do que os outros, ele vê mais longe do que os homens. Mas quando ele é colocado no meio dos homens, assim como o albatroz, quando cai, né? Quando perde a capacidade de usar suas asas, ele é ridicularizado, ele é como os outros, ninguém vê que ele é mais do que só, né, um mero mortal. Enfim, essa imagem veio muito na minha cabeça, porque eu acho esse poema muito icônico e queria dividir isso com vocês. Caso vocês não conheçam, por favor, procurem O Albatroz, Charles Baudelaire. Mas é isso, eu acho que é um livro até curto demais, acho que poderia ser mais longo, a partir do momento em que o plano de fundo dessa história começa a funcionar, né? O que é tudo aquilo, o que é aquela casa, eu acho que poderia ter mais daquilo, sabe? Mas eu gostei muito. No final a minha nota tava caindo um pouco quando as coisas começaram a mudar, digamos assim. Mas no final mesmo, assim, nos últimos parágrafos, tive que subir pra 5 estrelas de novo, porque achei muito bom, muito legal o final, assim, especificamente as palavras finais, né? Aquele sentimento final que fica. Mas como eu disse, é um livro muito, assim, de experiência, de você ler e sentir o ambiente, né? Sentir o clima. Mesmo que você não pegue as referências, é um livro com uma escrita muito poética, uma escrita que leva você para outros lugares, assim. Então, eu gostei muito, olha. Parabéns, Susanna Clarke, e com certeza o outro livro dela, enorme, subiu na minha lista de prioridades. E só pra encerrar, falar um pouquinho das leituras que vem aí agora, que já estão vindo, né, na verdade, agora em fevereiro, porque as LCs estão de volta. Então, neste mês, as Dark Academinas estão começando 2022 com Uma Educação Mortal, da Naomi Novik. Esse livro, ele é o primeiro, né, de uma série, mas a gente resolveu ler ele porque tem o ambiente ali da escola de magia, toda uma vibe Dark Academia e, né, como é um lançamento em português, a gente achou legal fazer essa leitura agora. Também vai começar agora em fevereiro, já divulguei nas redes sociais, a leitura de Guerra e Paz do Tolstói, né? Ano passado a gente fez a leitura de Ana Karenina,
Vou deixar nos cards a playlist das discussões mensais. E esse ano continuamos com Tolstói, mas agora vamos ler Guerra e Paz. Então ele vai funcionar mais ou menos como foi o esquema de Ana Karenina, né? O livro ele tem 4 tomos e um epílogo, então a gente vai ler um tomo por mês, começando agora em fevereiro, e mais um outro mês para ler o epílogo. Então a gente vai fevereiro, março, abril, maio, junho, vamos até junho, e no final de cada mês a gente vai fazer uma discussão sobre o que a gente leu. Então, no final de fevereiro ou comecinho de março, vamos ter a discussão do tomo 1. Vou deixar aqui embaixo o grupinho do Telegram para quem quiser vir ler com a gente, tá? Vai ser muito bom, estou muito ansiosa. Essa leitura, inclusive, e as discussões, né, vão ser como foram as do ano passado, com a Bel, do canal Guria Migrante, e a Amanda, do Mande MMA, que também, né, são 2 Dark Academinas. Então estamos aí sempre juntas para discutir livrinhos todo mês, em várias lives. E, bom, eu já comecei a ler Uma Educação Mortal, eu li mais ou menos 30% do livro. Não sei se eu tenho pensamentos ainda, acho que eu preciso de um pouco mais para desenvolver pensamentos sobre. Guerra e Paz não comecei ainda, no momento em que este vídeo está sendo gravado. Possivelmente quando esse vídeo for ao ar já terei começado, mas como eu não tenho a menor vergonha na minha cara e eu não passo, né, sem uma fantasia, eu comecei um outro livro que é The Bone Shard Daughter, da Andrea Stewart, também o primeiro de uma série de fantasia. Tem vários personagens, vários pontos de vista. Essa magia que aparentemente é baseada em fragmentos de osso, mas eu ainda não entendi muito bem como ela funciona, ainda não tive muitas informações sobre. Eu li o que? 50 páginas? 50 páginas. Acho que eu nem conheci todos os personagens ainda que tem os pontos de vista, mas enfim, tô achando interessante. Já tivemos acontecimentos aqui em 50 páginas, já uma ilha já afundou. Então, assim, vem muito aí, eu acho, né, a ação desse livro. Vamos ver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Me conta aqui embaixo qual o melhor livro que você leu em janeiro, ou qual o pior, recomendações, desrecomendações, quero saber o que vocês acham. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usa meu link que tá aqui embaixo, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!